Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma hora da lição aqui no meu canal Evanilton Paixão e que Deus continue abençoando a todos. Se inscreva no canal, clique aí, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações, o primeiro sininho, dê um like e convide os seus amigos para estudarmos juntos aqui também, tá certo? Domingo, dia 26 de fevereiro. Título do dia: o supremo pecado original. Qual foi o supremo pecado original? A lição, ela vem apresentando hoje sobre como tudo começou. Como o pecado surgiu no universo de Deus, né? Como é que foi isso daí? Foi a cobiça que entrou no coração e na mente de Lúcifer. Foi a cobiça, portanto, talvez ela seja o pecado supremo original. Um dia Lúcifer queria ter a posição de Jesus, queria receber as glórias e as honras, porque ele era o chefe dos anjos, o maestro do céu. Então isso subiu ao coração dele, à mente dele, ele se elevou e ele queria alcançar a posição maior do que a de Jesus. E Jesus não permitiu isso, ele não estava satisfeito com a posição dele, mas ele queria mais. Ele foi advertido, mas ele foi expulso depois do céu porque ele não obedeceu. Então a cobiça é um caso muito sério. E aqui a pergunta pede para ler Isaías 14, verso 12 a 14, e que pergunta o seguinte: quais indícios são dados sobre a queda de Lúcifer? Como a cobiça teve um papel crucial na queda desse anjo? Resposta: Lúcifer desejou o lugar que pertence a Deus. Então, ele não estava satisfeito e aí ele pecou, foi advertido, desejou o lugar que é de Deus, foi advertido, não obedeceu e Deus expulsou ele do céu e jogou na terra. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 11. Então, esse esforço foi que Lúcifer fez para atrair as atenções para ele. Então, quando a gente deseja o que é do próximo, que a gente não pode ter, aquela posição social, ou algo que você não tem capacidade de ter e você deseja e quer ter, a ponto até de tomar, de fazer uma trapaça, isso é pecado. Tá certo? Então devemos pedir mesmo a Deus sabedoria para adquirir, se não podemos, se contentar com o que tem, que isso pode ser uma bênção na sua vida, o que você tem necessário, e pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. E nada de cobiça, porque foi o que Jacó fez. A gente já estudou um pouco aqui a história de Jacó, e Jacó desejou tanto ter a bênção do irmão Esaú, e enganou ele, Esaú enganou o pai Isaque, para ser abençoado no lugar de Esaú. E isso foi muito grave, porque o irmão dele procurou ele para matar, para se vingar. Então ele desejou tanto e tramou com a mãe dele para que ele fosse abençoado no lugar de Esaú. Ele fez o mal da cobiça, desejando o que era do irmão, e o sogro dele, Labão, enganou ele, dando Lia em vez de Raquel, e ele ficou 14 anos trabalhando ali para ter o sustento e também o casamento, quando ele queria Raquel, e ele teve que trabalhar 7 anos, mas o sogro Labão deu Lia, e aí foi o mal com o mal, o engano. Ele é enganador, o nome Jacó significa enganador, e aí agora Deus permitiu também o mal na vida dele, para que ele aprendesse com isso. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Não foi o correto, Deus permitiu, mas ele aprendeu
e ao longo da vida dele ele teve problemas também com os filhos, a história de José e aí vai por diante, José no Egito. Então assim, o mal com o mal, então a gente tem que fazer valer a pena o que nós temos. Deus quer ver a bênção na sua vida, então precisamos pedir a Deus a bênção para que ela faça valer a pena na nossa vida. Nada de desejar o que é dos outros. A gente pode achar bonito, legal, bacana, mas precisamos dessas bênçãos na nossa vida. Vamos então à segunda pergunta. Leia Efésios 5:5 e Colossenses 3:5 para comparar. Pergunta: com o que Paulo comparou a cobiça e por quê? Resposta: ele a compara com a idolatria, pois ela tira o foco de Deus. Então, idolatrar, desejar tanto aquilo e venerar e idolatrar como um Deus, ele faz essa comparação de cobiça. Então, aqui, ó, Paulo comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus. A idolatria é quando você dedica a vida em algo diferente do que é de Deus. Em vez de você adorar a Deus, você está adorando alguma posição, alguma imagem, algum objeto, e ama e gosta tanto e venera aquilo. Então aquilo ali é idolatria, você está idolatrando. Em vez de adorar e colocar as honras para Deus, você coloca aquilo em primeiro lugar, idolatra. Isso daí é idolatria. Então Paulo compara a cobiça com a idolatria. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 25. Ele fala aqui, Paulo comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. Cobiçar poderia ser, então, querer algo que não se deve ter, de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração? Com certeza. Lúcifer não sabia aonde seus desejos errados o levariam, e isso pode acontecer conosco. Então, o mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos. Então a gente pode ver, por exemplo, 2 Samuel capítulo 11. E o que diz lá em 2 Samuel capítulo 11? Conta sobre a cobiça de Davi. Davi viu a esposa de Urias tomando banho, desejou ela, cobiçou e ela ficou grávida dele. Então ele pegou para esconder esse pecado, enviou Urias para a batalha para morrer. E ele sabia que por causa desse pecado ele morreria, porque o povo perderia na guerra. Então Davi fez mal aos olhos de Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus. Então lá conta toda essa história aí explicadinha sobre o pecado de Davi, e ele escondeu isso. Então precisamos ter muito cuidado com a cobiça, que gera consequências ruins, e nós precisamos fugir desse pecado. Então o supremo pecado original começou no céu com Lúcifer, veio para a terra e passou para a humanidade. Precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para conquistar as coisas e não ficar desejando e idolatrando também as coisas a ponto de colocar essas coisas em primeiro lugar e deixar Deus de lado. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, precisamos adorar a Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, Ele que nos ajuda, Ele que é o Criador. Então, que esse seja o nosso desejo. Então, quando as bênçãos caírem na nossa vida, que toda a honra e glória seja dada a Deus. E mesmo que ainda as bênçãos não tenham caído, vamos continuar adorando a Deus e aguardando o que Ele dará a resposta. Então, a idolatria nos afasta de Deus, mas o reconhecimento de que Deus é tudo nos aproxima dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por
nos alertar sobre o seu mandamento, não cobiçarás. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada a adorar somente a Ti, a nos purificar diante do Senhor e nos manter dignos e justos pelos méritos de Jesus diante de Ti. Que o Senhor nos ajude a nos afastar da idolatria e também da cobiça e ajude ao que é necessário para que nós possamos, em nome de Jesus, refletir as bênçãos que o Senhor nos dá. Nós pedimos isso e acreditamos no Teu Filho Jesus. Amém. Então, meus amigos, até a próxima hora da lição.